Em Êxodo 29, os trajes puros do grande monte vão ser dos filhos dele depois dele. Esse aqui é um versículo muito interessante também, porque assim, aplicando o Novo Testamento aqui, o grande monte é o Cristo, o grande monte do Novo Testamento. Nós vemos ao decorrer das Escrituras que, simbolicamente, muitas vezes, grandes árvores, grandes montes, montanhas, são simbólicos de pessoas de alto valor no sentido, da sociedade e espiritual, uma coisa assim. Não necessariamente valor monetário, mas valor como pessoa, valor como a questão de avaliar pai e mãe pra é uma questão de honra também, tá. Então, o Cristo é o grande monte do Novo Testamento. Então, por exemplo, no Novo Testamento nós vemos aquilo, né, vistam o Cristo, né. Então, os trajes puros do grande monte vão ser dos filhos dele depois dele. Então, o que acontece? Quando nós buscamos e passamos a receber essa nova vida em Cristo, nós passamos a vestir o Cristo. E essa é uma frase, um vocabulário usado no Novo Testamento, vistam o Cristo, né. Então, o traje dele passa a ser nós. Assim como, por exemplo, quando nós vimos que que o segura-calcanhar, que é Jacó, né, também conhecido como persistiu com o grande pastor, ele vestiu-se do irmão dele para que ele enganasse o pai e tivesse a bênção, o ajoelhar, né. Obviamente aquilo foi um exemplo de o que se decorre disso tudo. Então nós passamos a vestir o Cristo. Então o Salvador, Deus, passa a nos ver como ele, né, desde que você permaneça na busca. Então os trajes puros do grande monte vão ser dos filhos dele depois dele. Então esse traje que nós adotamos por conta do Cristo, a nossa pele, são nossos depois dele, né, depois de tudo o que ele fez. E também isso tem uma aplicação ao fim dos tempos, né. Depois que tudo é consumido e as pessoas são convocadas dos túmulos, isso, né, os trajes novos passam a ser nossos, que é a nova pele, o novo corpo, né, que também é citado no Novo Testamento. Neles você vai passar com a mão. Passar com a mão é o verbo untar, só que eu não uso untar por conta de que deixou-se de usar essa palavra de uma forma literal e passou a usar como sinônimo de abençoado, tá. Mas literalmente untar é quando você aplica algo com a mão. E por que que é mais importante usar passar com a mão? Porque nós vemos que mão é um outro significado da palavra Cristo e passar da palavra Páscoa. Então neles você vai passar com a mão, tem esse encaixe também. E neles você vai encher as mãos deles. E o que que eles passam? O óleo, que também é simbólico da inspiração pura, Espírito Santo. Aquele dos filhos dele que operar purificação no lugar dele, que entrar na tenda do momento para servir no puro, vai vestir eles por 7 dias. Então, operar purificação é a minha tradução para a palavra, para o conceito de fazer sacerdote, de ser sacerdote, aquela coisa toda, que eu expliquei. Olha lá, ministrar no santuário que eles colocaram. For sacerdote no lugar. É. Eles aqui nas traduções tradicionais está na questão de ser sacerdote. Mas, literalmente, o significado da palavra ser sacerdote, quando você cava essa mesma palavra que é usada, é o verbo operar purificação, porque eles operam essas purificações todas, todos esses processos, que é para você estar puro diante do Salvador. É uma mistura, esse operar purificação, o purificação é o que o grego nos dá dessa palavra, e o operar é o que o hebraico nos dá. Se eu escolhesse uma ou outra, ia confundir. Então, eu coloquei as 2 como se fosse uma coisa só. Então, né, se eu fosse pender para o grego, eu usaria purificar. Se eu fosse pender para o hebraico, eu usaria operar, mas só operar aqui fica estranho. E purificar tem uma outra palavra do hebraico que significa purificar, que é a palavra que é usada também em Espírito Santo, né, essa palavra santo
é puro, e a versão do verbo dela é purificar. Então, eu não poderia usar dessa forma. Então, eu combinei o grego e o hebraico, transformei nisso aqui. Aquele dos filhos dele que operar purificação no lugar dele, que entrar na tenda do momento para servir no puro, vai vestir eles por 7 dias. Tá. Vamos lembrar que no templo, né, no templo não, porque aqui eles ainda estão na tenda do deserto. O templo é mais adiante. O puro é também a pessoa que está pura diante do Salvador, né. Essa palavra ela é traduzida como santo, né. Nas traduções tradicionais você vai ter santo e santos dos santos. Aqui nós temos puro e puro dos puros, porque é Kedesh e o significado dessa palavra é puro. Ela é usada como verbo, como purificar, e ela é usada em outros lugares simplesmente como puro. Só que tem lugar que as traduções tradicionais colocam puro e tem lugar que coloca santo. E é inconsistente. Ou você coloca uma coisa ou você coloca outra. Como ela é nitidamente usada no sentido de algo puro, eu coloquei puro. Então, assim, por que que eu acho melhor usar puro do que santo? Porque santo virou criaram todo um conceito por trás do que significa ser santo, tá? Que, que não condiz com o que a Bíblia nos traz. Que, assim, o que a Bíblia nos dá é que qualquer pessoa está digna de estar pura, basta buscar. E santo, nós temos um preconceito de que uma vez que você errou, você nunca mais é santo, né? É, ficou uma coisa, a palavra santo ela carrega muito um viés do ponto de vista que foi criado pelo sistema católico, né. E ela apenas significa a palavra puro, né. Você se contamina no dia a dia de alguma coisa, de alguma decisão que você tomou, e em seguida você busca purificação, e você se torna puro. E a Bíblia, ela te ensina a se tornar puro, e a permanecer puro, né, que isso não é algo que é ensinado por aí, tá. Uma vez que ou você é santo ou você não é santo. Essa é basicamente a mensagem que fica pré-colocada diante dessa palavra. Então, é por isso, né. Então, o que que é servir no puro? O puro, na tenda do deserto, também seria a pessoa que está buscando o Salvador, salvação, Jesus. O puro sendo a pessoa que está purificada diante do Salvador, então o puro dos puros é quem? É Jesus, salvação, Cristo, tá? Então, quando nós vemos isso tudo, vamos ver como puro sendo a pessoa que está em pureza e na busca, e o puro dos puros, o que é puro, o puro dos puros, que é Jesus, salvação, Cristo. Então, ó, aquele dos filhos que operar purificação no lugar dele, então você opera a purificação no seu lugar. Isso aqui é uma segunda aplicação a isso tudo. Que é entrar na tenda do momento, que é no momento aquela tenda é da pessoa que está na busca, para servir no puro, para servir na pessoa que está pura, santa, vai vestir eles por 7 dias. Agora, a palavra, o número 7, ele também, ele é a palavra, no hebraico, a palavra promessa. Promessa, juramento. Então, vai vestir eles por 7 dias, tem uma aplicação dupla, que vai vestir eles pela promessa, pelo juramento, dias, tá? Cada número no hebraico tem uma palavra que ele se liga. Então, nós vamos ver que todos os números eles têm uma ligação, mas não é uma questão de que as pessoas dizem: "Ah, mas esse número é para". Não, tem uma mensagem por trás do número, porque aquele número significa uma palavra, né. Fizeram uma religião inversa atrás dos números, botando ênfase no número e não na palavra que significa aquele número no idioma original, que é o hebraico. Então, muito cuidado com isso, porque ai, tem que fazer 7 disso, 7 daquilo e tudo em 7, 7. Não, é porque a palavra 7 ela significa promessa, juramento no hebraico, né? É da palavra sábado, de onde vem a palavra sábado, né? É o sétimo dia, é o dia da promessa, é o dia do juramento. Então, no hebraico, esse número ele tem um encaixe. No português, 7 é uma coisa, promessa e juramento é outra coisa, porque para nós são palavras diferentes, completamente diferentes.
Você vai pegar o carneiro de preenchimento e vai cozinhar a carne dele em um lugar puro, tá? O carneiro do preenchimento também é o Cristo. Assim, quando Cristo falou que o livro fala sobre ele, ele não estava exagerando, tá? Você consegue encaixar ele em tudo, tá? Vamos lembrar que ele é o Cordeiro de Deus que tira o erro, pecado do mundo, né? Então, o que é o carneiro de preenchimento? O que que deixa a pessoa que está buscando na fé e dá aquela completude, aquele sentimento, aquela alegria no coração da oração? É, é Cristo, salvação, que é o carneiro de Deus, te faz preenchido. Então você vai pegar o carneiro de preenchimento e vai cozinhar a carne dele em um lugar puro. Então, o que o Cristo fala? Coma da minha carne e beba do meu sangue, né? Que é o que ele fala quando ele está mencionando a refeição pura, que, que a maioria chama de Santa Ceia, em um lugar puro. E qual que é o lugar puro? É você quando você está diante da pureza, tá? Agora, isso aqui tudo é uma aplicação, além da aplicação literal que eu estou abrindo para vocês aqui, porque também era o ritual. Mas o que que é? Isso aqui é muito mais a aplicação espiritual do que a aplicação ritual de que eles de fato faziam. E por quê? Porque o Salvador Salvação falou que eles fariam isso pelas épocas. Só que chegou uma época que não existia mais templo. Então, de como que ele estava falando que seriam feitos esses sacrifícios? De forma espiritual, porque sem templo não teria como fazer. Então, é porque, de fato, a forma real de fazer é no sentido espiritual, inspiração, decoração, e não no sentido físico. E nós vemos isso mais adiante no Bom Livro, quando ele fala que ele não tem satisfação nos, nos sacrifícios que as pessoas estão fazendo, nos abates, né, nas degolações de animais que eles estão fazendo, que o que ele quer é de forma inspirada. O grande monte e os filhos dele vão comer a carne do carneiro e o pão que está no cesto, na abertura da tenda do momento. Aqui novamente, né? A carne do carneiro, o Cristo também é o pão, que ele fala, eu sou o pão da vida, e ele também é a porta, né? Que ele fala, né? Então ele é a abertura também. Então aqui Cristo, 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 e aqui tem um pouco de nós, né? Que é os filhos dele, tá? De quem todo aquele que busca ele de coração. Eles vão comer aquelas peças com as quais o revestimento foi feito, para você encher as mãos deles, para você purificar eles, mas o estranho não vai comer porque são puras. Aqui, essa palavra revestimento vai estar como propiciação, né? Que é propiciação ou vou até verificar aqui, tem uma outra forma que é usada numa propiciação, expiação, tá? É usado propiciação e expiação. E por que que é revestimento? Quando você reveste algo, você protege aquilo, tá? Tem lugares que usa cobertura. Por exemplo, pô, vamos dizer que alguém erra, né? E você fala assim, poxa, não, pode deixar que eu cubro por você, né? É mais nesse sentido. Mas por que que é revestimento e não apenas cobrir? Porque nós vemos que é usado na arca como revestimento, o piche todo. E cobrir, às vezes, é só colocar um telhado, fazer um abrigo por cima. E revestimento a contato, né? Porque nós vamos ver que o sangue de fato toca a pele, não é uma coisa que fica acima, ele toca. E revestimento é algo que protege, protege diante de uma falha. Por exemplo, se você tem um móvel que está falhado de alguma forma, né? Se você passa um vernizinho nele, você vê que a superfície ela fica lisinha, você cobriu a imperfeição, você revestiu o móvel. Então é nesse sentido que o revestimento, a cobertura é feita. Tanto que fala, né? Revista do sangue, né? O sangue do Cristo é expiação, é revestimento, porque você reveste aquilo. E quando nós vamos lá atrás no também quando Jacó, né, ele se reveste da pele do vermelho, do Esaú, né, sendo que vermelho é a cor do sangue, tem toda uma coisa. Então, expiação e propiciação, na verdade, é revestimento. É usado como revestimento, é usado como revestir o verbo, né, em outros lugares. Mas o que acontece? Eles colocam, às vezes eles colocam de um jeito, às vezes eles colocam de outro, mas de fato é a mesma palavra. E o verbo é usado como revestir, com os quais o revestimento foi feito, para você encher as mãos deles, para você purificar eles, mas o estranho não vai comer, porque são puras. Se algo da carne do preenchimento e do pão sobrar até o amanhecer,
Você vai queimar a sobra no fogo. Ninguém vai comer ela, porque ela é pura. Assim você vai fazer ao grande monte e aos filhos dele, conforme tudo o que eu ordenei a você. Por 7 dias você vai encher as mãos deles. Um boi de erro você vai fazer a cada dia como revestimentos. E você vai purificar o lugar de oferta revestindo ele, e vai passar nele com a mão para purificar ele. Acho que vai passar ele com a mão, depois eu revejo. E aqui também, né? Um boi de erro, por quê? Porque eles passam o sangue nessas coisas, então essas coisas ficam revestidas pelo sangue. Colocar expiação aqui tira do fato de que elas ficam revestidas. Você vai purificar o lugar de oferta revestindo ele, vai revestir como? De sangue. Nós vimos que as coisas são lançadas de sangue lá. Por 7 dias você vai revestir o lugar de oferta e vai purificar ele. De lugar de oferta vai ser puro dos puros. Tudo o que tocar no lugar de oferta vai estar puro. E é justamente isso. Todo aquele que toca o salvação, né? Quando nós vemos os grandes, os feitos impossíveis, né? Os milagres do Novo Testamento, as pessoas tocam nele e ficam purificadas. Então, mais um outro exemplo que o puro dos puros é de fato Jesus. Salvação. E no Novo Testamento mostra também que ele é o puro dos puros, porque as pessoas estavam tocando nele e sendo curadas, ficando puras. Isso aqui também é outra coisa que indica ao Cristo no Novo Testamento. E deixa bastante claro para as pessoas que estão tocando nele que de fato ele é o puro dos puros. Porque eles sabiam desse templo, então, e que tocar nesse templo deixava a pessoa pura, então ele era o puro dos puros. Mais um motivo de que eles não quiseram de fato enxergar que ele era o puro dos puros, salvação. E isso é o que você vai fazer no lugar de oferta. 2 cordeiros, filhotes do ano, a cada dia, continuamente. Um cordeiro você vai fazer no amanhecer, e o segundo cordeiro você vai fazer no meio do anoitecer. E 1/10 de farinha fina misturada com 1/4 de uma mensura líquida de gordura líquida percutida. E derramamento de 1/4 de uma mensura líquida de vinho para um cordeiro. E o segundo cordeiro você vai fazer no meio do anoitecer, conforme a oferta de grãos do amanhecer, e conforme o derramamento dela você vai fazer a ele, para cheiro de alívio, combustão para a salvação. E aquilo que eu falei, né? Alívio é a tradução da palavra Noé, né? Combustão, nas traduções tradicionais vai estar como oferta de fogo, mas a origem da palavra é fogo, e se algo que empurra via fogo é uma combustão. Ascensão contínua para suas gerações, na abertura da tenda do momento, diante da salvação, onde eu vou me encontrar com você, para falar com você lá. E lá vou me apresentar aos filhos do persistiu com o grande pastor. E o lugar será purificado pelo meu valor. Vou purificar a tenda do momento e o lugar de oferta. E o grande monte e os filhos dele eu vou purificar para operarem purificação para mim. E vou morar no meio dos filhos do persistiu com o grande pastor. E vou ser o salvador deles. E eles vão saber que eu sou salvação, o salvador deles, que fiz eles saírem da terra desse sitiado, para eu morar no meio deles. Eu sou salvação, o salvador deles. E aquilo, é o que eu falo. Quando você busca, né, para eu morar no meio deles. Isso aqui é literal, tá? No meio, aqui no coração. Para isso que ele faz isso tudo. Então, sessão contínua, na abertura da tenda do momento,